As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Começa agora pela Ipanema Comunitária o programa Prata da Casa com Nora Prado. Olá, boa tarde, queridas e queridos ouvintes, queridas e queridos telespectadores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Prata da Casa, sempre apresentando brasileiras e brasileiros que fazem a diferença para melhor nas suas respectivas áreas. Eu sou Nora Prado e esse programa é apresentado pela Ipanema Comunitária 87.9 FM. O convidado de hoje é natural de Buenos Aires, de onde veio exilado para o Brasil em 1977. Diretor, ator, compositor teatral há mais de 45 anos, dirigiu aproximadamente 120 espetáculos no Brasil, entre os quais Bela Tchau, Orquestra de Senhoritas, Mahasad, Homens de Perto, Inimigas Íntimas, Concílio do Amor, Os Ratos e La Nona. Como ator de teatro, participou de Mahasad, Rasga Coração, Vida Muda, Último Tango, O Acompanhamento e vários outros. Na área teatral, ganhou mais de 50 prêmios entre direção, música, iluminação e outros. A participação como ator em filmes de longa-metragem e séries inicia com Lua de Outubro, de Henrique de Freitas Lima, Concerto Campestre, do mesmo diretor, Luna Caliente, de Jorge Furtado, O Cerro do Jarau, de Beto Souza, Dias e Noites, do mesmo diretor, Réus, de Pablo Fernandes, Animal, de Paulo Nascimento, Legalidade, de Zeca Brito, O Último Jogo, de Roberto Studar, Além de Nós, de Rogério Rodrigues e Ainda Somos os Mesmos, de Paulo Nascimento. Dirigiu 19 espetáculos infanto-juvenis, dentre os quais se destacam Os Escravos de Jó, Papai Pirou nas Ondas do Rádio, Guerreiros da Bagunça, Sopa de Palhaços e O Pequeno Príncipe. Dirigiu dezenas de shows musicais e eventos, além de formar muitos atores em cursos livres e oficinas. Casado com a atriz Heloísa Palaoro, construiu a sua carreira como um dos mais importantes diretores gaúchos, cujo trabalho encanta pela sensibilidade, talento e originalidade. Com vocês, Néstor Monastério. Bem-vindo, querido, que prazer! Tu tá mutado, a gente não tá ouvindo a tua voz. Tem que abrir o microfone, por favor. Ali, alô? Alô, perfeito, Néstor. Oi, cheguei. Com toda a minha capacidade tecnológica, cheguei. Que delícia! Bem-vindo, meu amor. Que coisa boa, um prazer imenso te ter aqui. E eu vou começar te perguntando, do início, quais foram as pessoas da família ou fora dela que te influenciaram para o universo das artes, especialmente o teatro? Não tem antecedentes na família, na área de artes. Sim, de ser uma coisa musical e de ter acidentes musicais. Quando tinha 5 anos de idade, meu pai enlouqueceu, vendeu tudo, comprou um caminhão gigantesco e nos levou para o norte da Argentina para um projeto de uma represa lá. Logo ele faliu, foi embora e nós ficamos morando no meio da cordilheira, numa casa em que no final da tarde a família da casa tocava instrumentos. Foi meu primeiro contato com a música, com aquela coisa. Eu tinha 5 anos. Que lindo! Meu Deus, que coisa mais surreal! E com 6 anos, no primeiro inferior, que se chamava lá, primeira série, a professora perguntou: quem quer fazer uma peça de teatro? Eu! De pronto! Eu nunca tinha assistido teatro, nunca tinha visto coisa nenhuma de teatro e eu queria fazer. Tem toda uma história ali que me deram um papel assim, de ficar no fundo fazendo assim com a mão, não tinha nada para...
Mas eu já começava a dar palpite. Não, fulano está fazendo papel errado, tem que fazer assim, assim, assim. E a professora quieta, fica lá no fundo. Tinha a sementinha do diretor se manifestando por ali. Eu insisti tanto que me deram um papel mais importante, e eu digo que ali eu comecei como ator, como diretor e como chato, porque é impossível de aguentar. Que maravilha! E como Depois foi? tive outro Fala. acidente. Meus pais se separaram e eu fui morar um ano com um tio. E aí sim apareceu um parente que era luthier. E no interior da Argentina, em Córdoba. E eu então acompanhava os ensaios, me maravilhava com aquela coisa toda, mas sempre querendo fazer teatro. Não sei por quê, queria fazer teatro. Querido, que amor. Como foi a tua infância e adolescência em Córdoba, em Buenos Aires? Enfim, me conta como a criança e o jovem Néstor se desenvolveu. Muito louco. Até os 5 anos eu morei numa casa muito legal, muito bonita, num bairro bem legal. Aí meu pai enlouqueceu, vendeu tudo, comprou esse caminhão gigantesco para ir para Catamarca, no norte da Argentina. E a partir daí as coisas começaram a ficar meio loucas. Quando depois de um mês, ficamos sozinhos. Minha mãe, genial, sem ter nenhum tipo de profissão, fez um curso rápido de permanentes, fazer permanentes. Sim. Então ia pelos pueblitos, botava num quarto de pensão, se faz permanente, entrava toda indiada, com cabelo liso e saía todas crespinhas. E aí ela voltava para onde nós estávamos com o caixa do trabalho, que eram sacos de laranja, batata, galinha, ovo. Que maravilha! Sistema de trocas, né? O escambo, né? O famoso escambo. Mas nunca foi estabelecido. Eu acho que até os 10 anos eu me mudei de casa umas 15 vezes. Meu então, Deus! Ou seja, os amigos, o grupo de amigos variava constantemente. Sim, total. Tem alguns pontuais, alguma coisa que foram desaparecendo também. E depois, sim, já mais estabelecido a partir dos 10 anos, eu era um cara que ficava muito trancado, lendo. Minha adolescência toda passei lendo, lia um livro por dia, mais ou menos, até que surge aquela questão de crescer um pouco, ir para a faculdade, e numa dessas, depois de passar pela faculdade de engenharia e não gostar de ir para filosofia e letras, uma noite em que eu queria dar um chega mais numa coleguinha de estudos, bem bonitinha, e ela disse, não posso porque amanhã tem ensaio. Ensaio do quê? Nosso grupo de teatro. Posso ir? Pode. Nunca mais. Foi pro ensaio de teatro, nunca mais voltou. Nunca mais. Larguei faculdade, larguei tudo. Nunca mais, nunca mais. Meu Deus, como os teus pais receberam essa loucura? Demorei um tempo a comunicar, mas eu já trabalhava, ganhava meu dinheiro, não tinha muita explicação, não. Mas, no que você trabalhava, Néstor? Eu trabalhava numa financeira, office boy, mas aquela coisa, na época se conseguia viver com um salário mínimo lá. Me casei pouco depois, com 20 anos, e nós dois tínhamos salários bem básicos, mas com isso conseguíamos viver, pagar um apartamento legal, ter nossa vida. E como foram as suas primeiras experiências teatrais, além desse ensaio tudo? Conta os teus primeiros passos, enfim, você foi ser ator? A minha estreia, fora essas coisas de escola e coisa e tal, a minha estreia com aquele grupo foi assim, nós estávamos preparando um espetáculo e chega um pedido
de uma turma de uma vila, que seria equivalente à Vila Cruzeiro, uma coisa assim, uma vila gigantesca, a Vila do Barco Flores lá, que tinha tido um incêndio criminoso, queimou uma série de casas, estavam fazendo uma espécie de festival para arrecadar e para se juntar, poder. Então vem o meu professor e diz assim: tu pode fazer uma pantomima lá. Eu digo, legal. O que é uma pantomima? Aí ele falou, não, porque tu tem um negócio de mímica legal que tu pode fazer. Aí ele foi me explicando e eu tinha 2 dias para preparar isso. Passei 48 horas. Nunca ter feito, que absurdo! E fui ver coisas de Marcel Marceau e de isso e do outro, e consegui uma malha preta, maquiagem branca. Eu era o próprio Marcel Marceau. Quando chegamos na vila, nos para na entrada 2 caras calçados com 38, nos levando pelas vielas, perigoso. Chegamos e tinha um palquinho de 4 metros por 2, de madeira de caixão de embalagem. Tinha um arquinho de madeira em cima com uma lâmpada, umas 30 crianças sentadas em volta, umas 300 pessoas em volta e o cinturão da polícia com os cachorros. Que horror, meu Deus. Era a época da ditadura. É uma época difícil, na ditadura anterior. Nós temos um histórico de ditadura bem mais Ave Maria, sim, pior que o Brasil. E aí eu pensei, botar malha preta, maquiagem, nem pensar, tirei os sapatos e improvisei em cima de uma história que eu tinha ouvido ali, em cima, com eles, e primeiro uma mais cômica que eu tinha elaborado, e depois essa que era sobre o que tinha acontecido com as casas dele, que tinha um bando lá, criminal, e ali fui aplaudido e saí e estreiei como ator, e aquilo me levou. Depois, o tipo de espetáculos que nós fazíamos era um grupo que fazia espetáculos de agitação e propaganda, inspirado no Agitprop do Vietnã e coisa e tal. Bem engajado. Fazíamos algumas coisas, por exemplo, tinha uma sketch que fazíamos no metrô, que durava 1 minuto e 10 segundos, que era uma ópera maluca. 1 minuto e 10 segundos era o tempo que fechava a porta numa estação e abria na próxima. Eu abria a porta, nós saíamos correndo porque a polícia vinha atrás. Então, depois fazíamos intervenções de fábricas e faculdades, de todo tipo de trabalho. Ou seja, misturava a questão teatral com a questão política, direta. Claro, política e social, que lindo! E corajosos, meu Deus. E em função disso, depois eu entrei a trabalhar na alfândega e também eu me senti o próprio Chaplin, sabe, em tempos modernos, sim, quando ele passa o Meu caminhão. Deus, ele trabalhava... E deixa a bandeirinha, ele fica com a bandeirinha, a câmera vira e vinha toda... Bom, aconteceu mais ou menos comigo assim na alfândega. Eu chego um dia... Era o central de cômputos, era o setor de codificação, era muito básico, passar as informações para códigos. E trabalhava em 3 turnos, as 400 pessoas na faixa de 20, 22, 23 anos. Chego e estava todo mundo parado, tinha estourado uma greve pelas condições de trabalho, que eram bastante duras. E aí eu pergunto, bom, e como é que nós temos a ver com isso? Se não sei, o pessoal da perfoverificação das máquinas. E nós, o que nós vamos fazer? Não sei. Quem é nosso delegado? Nós não temos que escolher. E tu que fala bem. Eu, não, peraí, eu acabei de chegar. Fazia 1 mês e pouco eu estava ali. Disse, não, mas tu é o único que sabe falar sobre isso. Então tá. Eu fui lá no grupo de delegados, éramos 25, e tinha que escolher a diretoria. E botaram 5 assim, e disseram, vamos botar mais, bota o Magrão, que aí que fala legal. Daqui a pouco, a Argentina estava parada, porque aquilo paralisou portos, aeroportos, fronteira.
Gigantesca a greve. E veio a polícia para cima, e daqui a pouco, nessa semana, botam 40 pessoas para a rua, entre eles 20 e poucos dos delegados. Eu não, porque eu tinha um contrato fixo, os outros eram temporários. Ou seja, eu fiquei comandando, eu era o único da diretoria que ficou lá. Meu Deus, que responsabilidade, que horror! E aí, durante 2 anos, fiquei comandando negociações salariais, problemas sindicais de todo tipo, lutas. Ai, meu Deus! Aí, quando dá o golpe, eu sou dos primeiros a se demitir por Lei de Segurança Nacional. Aí me senti o próprio Chaplin. Né? E daí, e quando é que você vem para o Brasil? Aconteceu alguma coisa mais drástica? Você foi perseguido politicamente, por exemplo? Aconteceu algum drama nesse sentido? Primeiro, eu fui demitido por Lei de Segurança Nacional. Bah. Durante o ano, eu troquei de casa por segurança. Me mantive mais ou menos sem apresentar meu nome oficialmente em nenhum trabalho. Consegui um bom trabalho, no último trabalho eu era executivo, com uma série de dependências e coisa e tal. Só que o grupo final que comandava aquilo na alfândega, éramos meia dúzia, dessa meia dúzia desapareceram 4. Ah, meu Deus! O 5º, foram buscar ele na casa e ele acabou de juntar os trapos com a companheira dele. A polícia foi atrás e não encontrou, e ele fugiu, foi para minha casa. E nós mandamos ele para Porto Alegre, que ele tinha um amigo aqui. Uma semana depois, estavam atrás de mim, eu digo, eu tenho que ir embora. Que pavor, Aí, que pavor. De julho Fugisse de 77, cheguei em Porto Alegre. Escapasse de fazer parte de uma estatística tenebrosa, né? Escapei. Nunca soube bem, porque eu nunca fui um cara perigoso. Eu estava ali negociando coisas. Que horror, que horror. E bem, e como foi o teu início teatral em Porto Alegre? Como é que chegaste ao teatro em Porto Alegre? Como é que foi isso? Bom, foi rápido? O meu primeiro contato é através de uma pessoa que tu conhece muito. Um gordinho maravilhoso, chamado Sérgio Ilha. Ai, meu primeiro professor na vida, maravilhoso, ser humano, amado. Sem documento, sem nada, eu fui trabalhar de tudo quanto era coisa, pintor de parede, coisa, vendedor de enciclopédia. E nas vendas de enciclopédia, tu vai contando com teus colegas, teus percalços. E uma me diz, eu tenho um colega que está estudando teatro, eu quero te apresentar. Depois de umas voltas, me apresenta e me diz, eu vou te apresentar meu professor. E chegamos na casa do Sérgio, e o Sérgio disse, Antônio, eu estou enlouquecido, olha o que aconteceu, tive que demitir esse professor, foi um escândalo. Tinha dado um escândalo com um professor num curso que ele estava... E quando o Sérgio percebe, que depois de alguns minutos, percebe que e tu faz o quê? Eu sou professor de teatro. A pessoa que estou procurando. Bingo! E, aqui está me chamando para alguma coisa. Meu computador está ligado, então vai fazer barulhinho. Não tem problema. E daí te contratou? Assim, eu não faço ideia do que vocês trabalham aqui, teria que dar uma olhada. Aí fui dar uma olhada na aula dele e digo, acho que eu consigo. Ainda era no Clube dos Flautistas. Ali. Sim, eu comecei no Clube dos Flautistas com o Sérgio Ilha. E no semestre seguinte passou para o Círculo Operário. Sim, e aí comecei os primeiros grupos. E aí alguém me disse, sim, mas no final de cada curso, tu tem que fazer uma montagem. Opa, isso. Eu tenho que dirigir também? Sim. Tá bom, vamos nessa. E aí eu fiz.
E teve um desses anos que foi maravilhoso, porque quando terminou, quem dava aula lá? O Sérgio Ilha, Maurício Buzinski, eu. Terminou o espetáculo Sérgio Ilha e os alunos trouxeram um buquê de rosas brancas, muito lindo. Não sei se era a tua turma ou a turma seguinte, não me lembro. Eu vi a tua primeira montagem lá, porque tu dava num horário ou num dia e o Sérgio dava no outro, mas no final cada turma assistia o espetáculo do outro. Eu assisti o teu com a Nanda Apple, maravilhosa. Não me esqueço jamais. E aí o que acontece? Termina o espetáculo, o Sérgio levaram um buquê de rosas brancas. Termina o espetáculo, o Sérgio ia levar um buquê de cravos vermelhos, que ele era mais sanguíneo, mais Garcia Lorca. Termina o meu espetáculo, me traz um buquê de beterrabas. Por quê? É o que tu mereces. Então, eu estava tentando ser um diretor sério, mas não, as circunstâncias não me permitiam. Né? Que maravilha! Néstor, na sequência, você dirigiu uma grande obra teatral brasileira do Oswald de Andrade, O Rei da Vela. Conta como foi essa experiência dirigindo um teatro de autor brasileiro, você, argentino, recém-chegado ao Brasil, exilado, como é que foi isso? Tem toda uma história em cima, assim, o Newton Negri, que era o dono do curso, estava com os direitos do Rei da Vela. E eu estava com 2 grupos, e realmente com as pessoas bem talentosas nesses grupos. E nesse primeiro semestre do ano, 1980. E aí ele me disse... Ele tinha tentado montar, mas ainda não tinha sido liberado na censura, estava censurado desde a montagem de 67. Sim. E aí o Newton me disse, tu quer montar com os grupos? Olha, deixa eu ler. Eu vinha lendo um monte de coisa e estava assustado, porque as primeiras coisas que eu li eram Nelson Rodrigues, Plínio Marco, era um susto atrás do outro. E aí eu li aquilo, achei interessante, e começamos a trabalhar a montagem, mas não estava pronta, não estava liberado. Meu Deus! Então o Negri teve uma ideia maravilhosa, que foi fazer ações do Rei da Vela, e que tinha uma ação do Rei da Vela, toda bonitinha, e tinha 2 canhotos que tu destacava para ingressar no espetáculo. Então a gente não vendia ingressos lá na frente. Onde vocês vendiam os ingressos? Só nos bares. Meu Deus! Vocês estrearam uma peça sem a liberação da censura? Exatamente. Isso fizemos que tudo, porque era ensaio com pessoas que estavam aparecendo. Aí o que acontece? 30 dias depois, o recém-estreado Conselho Nacional de Censura libera 2 coisas, que é o filme Z, de Costa Gavra, e o texto O Rei da Vela para nossa montagem. Ufa, Deus é pai! E aí tem que fazer a apresentação para a censura. Aí, vamos fazer a apresentação, o espetáculo já está rodado, está tranquilo, vou apresentar. Botamos, e apareceu o famoso bispo, o mais 2. O bispo era o chefão, depois alguém me lembrou que foi um torturador e coisa e tal. Bom, senta do meu lado, e quando começa o espetáculo, aí começa a cair a minha ficha de que a importância do texto e do que ele estava dizendo. E aí comecei a suar frio e me imaginar entregue às autoridades lá na fronteira com a Argentina. Sendo deportado. E eu dava vontade de cortar, mas tinha que ficar quieto. Claro. Queria cortar. Termina o espetáculo, o bispo vira para mim e diz assim: que puta texto, né, Néstor? Claro, eles censuravam horrores de coisa, a maioria dos quais era muito ruim. E aquilo era um texto lindo e maravilhoso. Eles tinham que censurar, ou podiam censurar ou não, mas o texto era bom. Bom,
suei, passamos por isso e continuamos apresentando. E era muito louco, porque nós montamos lá no Círculo Operário uma espécie de cabaré com mesas, velas, todo o elenco vestido à moda de cabaré, como se fossem atendentes. Que lindo, que lindo. E no meio servíamos vinho e alguns petiscos, algumas coisinhas, e no meio dessa história soltava o seu espetáculo. Foi uma experiência maravilhosa, muito, muito legal. Que lindo, que lindo. Outro espetáculo de grande sucesso foi o Marrassade, de 1983. 82. 82, desculpe. Como foi esse processo de trabalho e como foi a temporada junto ao público? Bom, aí continua minhas andanças. Marrassade original tem uma trilha sonora que a gente nunca conseguiu. Não era como agora, liga a internet e consegue todas as versões dessa. Claro, não, claro. não conseguiu. Ai, meu Deus. Nem tínhamos dinheiro para fazer grandes pesquisas internacionais. Então comecei a pedir para alguns músicos aqui de Porto Alegre que se podiam compor. Como eu era um ilustríssimo desconhecido, Ai, amado. queria me dar a mínima bola. Eu, para poder ensaiar, peguei as 3 notas que eu sabia no violão e fui compondo algumas coisinhas para poder ensaiar. Claro. A nossa revolta. Bom, e fui fazendo 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15. Compôs a trilha inteira. Até que alguém disse, Néstor, vamos fazer com tuas músicas, funciona. E aí fizemos com as minhas músicas também, a mesma loucura depois para conseguir. Tem 200 anécdotas que levaria horas de contar, como a necessidade de fazer uma fita demo com a música, fazendo e o Marco Breda, que estava no espetáculo. Querido, falei com ele hoje, amado. Ele diz assim, não, eu tenho gravador, podemos gravar lá em casa. Então chegamos lá às 10 da noite, os pais dele de pijaminha na sala, vendo TV escuro, e nós passando com violão, surdo, repinique, de tudo, pelo menos na sala, boa noite. E entrava no quarto dele e começava a tentar gravar 1, 2, 3, 5, 10. Aí pela 1 da manhã abre a porta o pai do Brenda e diz assim, eu sei que vocês não vão parar de fazer barulho, mas pelo amor de Deus, troquem de música. Bom, e assim fomos fazendo, até estrear, e foi um sucesso de público, foi censurado algumas coisas, tinha alguns excessos, tinha uma a cena da copulação com 25 pessoas nuas copulando, e alguns paniquitos da censura e coisa e tal, mas funcionou. Que beleza. Ai, que maravilha. Você dirigiu um que eu vi, que eu assisti na escola. Eu acho que você dirigiu um belo infanto-juvenil sobre uma obra do Érico Veríssimo, Tibiquera. Conte como foi o processo e o sucesso desse trabalho, que era tão simples, tão maravilhoso, tão inventivo, tão criativo. Na verdade, o que tu viu não foi direção minha. Foi outro? Não foi? Foi do... Não, é que tem 2 questões. Eu dirigi a versão teatral, ou seja, para apresentar no teatro. O espetáculo mais compacto, sem músicos, era do Ludoval Campos. Ludoval Campos, que ele e mais 2 pessoas na escola. Não é a mesma, não estamos falando da mesma. Eu peguei esse espetáculo e botei ele no palco com músicos, com outras cenas, com outras questões. Tá. Era o início de parceria que já tinha tido com o Ludoval, algumas questões de produção. Depois nós fizemos o Escravos de Jô, aí sim eu dirigi pleno de início. Sim. Tá? E eu tinha trabalhado na produção
aquele espetáculo com uma atriz que eu gostava muito, uma tal de Eleonora, do O Gato Malhado Andorinha Sinhá? Exatamente, era a produção do Val e eu trabalhei na produção junto. Sim, era a produção do grupo também com o Newton Negri. Sim. Que coisa. E com uma viagem maluca, que é melhor não contasse, não. Para Pelotas? Pelo interior, gaúcho. Tá vendo? Começaram a cair as coisas. Mas outro grande sucesso teu foi Rasga Coração, do Valdo Viana Filho. Como foi essa experiência maravilhosa? Rasga? Eu estava ensaiando o Burrei. Queria montar o Burrei. Mas estava travado, sabe aquelas coisas que estão travadas? Não estava encontrando uma linha que eu pudesse dizer, isso aqui que eu estou curtindo. E dia 28 de dezembro de 83, o Regis Brandão me disse, lê isso aqui, que era o Rasga Coração, o livro. Né? Dia 6 de janeiro, ou seja, 7 dias depois, uma semana depois, eu comecei a ensaiar. Antes de conseguir os direitos, que mudança? Antes de conseguir os direitos, e em março estreamos. Fui buscar elenco e achei, isso aqui eu quero fazer e eu acho que eu sei fazer. E estava um ator maravilhoso, que era o Gonça, que fazia o Lorde Bundinha. E eu fui pegando a ideia de não estrear os espetáculos em Porto Alegre, estrear no interior, fazer meia dúzia de apresentações e depois chegar aqui mais rodado. Assim. Claro, com mais segurança. Fizemos com Caxias, Novo Hamburgo, Pelotas, e quando estávamos lá em Pelotas, uns 3 dias vendidos antecipadamente, o Gonça passou mal e estava com 24 de pressão. A gente teve que internar ele, liberaram aquela noite para ele fazer a apresentação, para ele se sentir melhor, mas no dia seguinte não podia continuar, e eu entrei substituindo. Foi assim, eu assisti contigo já. Detalhe, o Gonça media um pouco menos de 1,70 m, eu estava no 1,90 m. Eu entrei com a roupa dele, soltando as costuras embaixo, os sapatos 39, eu tenho 43, eu parecia uma japonesa com os dedos assim, tá? E 2 pessoas, uma no fundo e outra na lateral, passando os textos para fazer. Meu Deus! Eu fiquei no papel sempre com a esperança de guardar o lugar para o Gonça, que nunca recuperou, ele faleceu no final daquele ano. Sim. Mas foi um sucesso incrível, foi. Fantástico. Foi. Você estava maravilhoso, Bom, aí até hoje eu chego no Teatro São Pedro e me chamam de Lorde Bundinha. Era personagem. Muito bom. Carismático, especial, maravilhoso. Mas você também fez grandes sucessos para o público infanto-juvenil, como Papai Pirou nas Ondas do Rádio, Guerreiros da Bagunça, Escravos de Jó, Sopa de Palhaços e O Pequeno Príncipe. Fale um pouco sobre essas bem-sucedidas experiências e a tua relação com esse público. As primeiras experiências foram, na verdade, com o Ludoval, que fizemos aquele trabalho com o Tibiquera, e com Escravo de Jó, e depois eu entrei em parceria com Carlinhos Carvalho, que tinha escrito Escravo de Jó, e montamos Mil e Uma História, mas eu sentia que eu queria montar espetáculos adultos, e aí quem tinha sido meu aluno naquela turma de 80, quando estávamos na Reda Velha, era o Guto Greco. Sim, Guto Greco, maravilhoso.
estava no Rio, queria voltar. E aí ele me disse, mas eu não tenho com que trabalhar. E ele tinha mandado um texto dele, que era O Enigma de Cid. Sim, sim. E digo, volta, a gente monta e tu trabalha com isso. E montamos, despretensiosamente, mas bem montado, com tudo. Chamamos toda uma turma, Heloísa, Lu, a Bia, Sandra, o próprio Guto. E estreou ali no Clube de Cultura, sem muita pompa. E logo depois ele escreveu num festival de São José do Rio Preto. No mesmo ano, eu fui convidado para ser debatedor no festival de Ouro Preto, que era um festival e a gente de tudo quanto era lado. Então, o grupo foi para São José do Rio Preto e eu fui para Ouro Preto. Quando nos encontramos de nós, como é que foram no festival? Disse, ganhamos tudo. Como? Sim, ganhamos tudo. Disse que nunca tinha visto uma coisa assim, amaram e coisa e tal. E aí a gente se deu conta que estava com um produto na mão que... Então aí vem mais esse espetáculo, vem Vida de Cachorro, e aí depois Pequeno Príncipe, que era toda uma adaptação feita pelo Guto, Papai Pirô, que é uma história maluca, linda, de uma família da década de 40 e 50, e a relação com o rádio, Guerreiros da Bagunça, que é um espetáculo divino, que é um espetáculo de clown, o Romeu e Julieta, feito entre dois bandos de mendigos, e todo musical e com bichos de manipulação, bonecos, gatos, coisa e tal, do Mário de Valente. Sim, maravilhoso. Aquilo era uma coisa maravilha. E aí fomos desenvolvendo, muito por isso do Guto querer essa questão do teatro infanto-juvenil, ele era apaixonado por isso. E aí fizemos vários outros espetáculos, até que em 95 faleceu o Guto. Que coisa, né? Precoce, que coisa séria. Nos deixou absolutamente destruídos. Claro. Então eu, para homenagear ele, contei Sopa de Palhaço por um espetáculo mudo, sem o texto dele. Mas será uma homenagem ao meu querido. Claro, querido, que amor. Sempre. Que coisa. Aí retomei com algumas questões, mas aquilo era a loucura do Guto, era o querer do Guto. E você embarcou lindamente, né? Quantos espetáculos, né? Infantos juvenis. Como você certamente ajudou a formar plateias, né? Formar público, né? Para os adultos, para seguir. Que coisa e percorremos Brasil com isso, fomos indicados para prêmios em São Paulo, em função do trabalho infanto-juvenil, e acho que criamos uma série de questões boas e muito legais. Às vezes me dá vontade de retomar, só que eu não gosto de perder meus almoços de domingo. Um espetáculo às 4 da tarde, eu tenho que sair ao 12h30 com comida 15. Mas ossos do ofício, amigo. Mas às vezes penso em retomar algumas coisas. Tomara que retomes, que beleza, que glória para o teatro infanto-juvenil. Outra bela experiência teatral foi a Orquestra de Senhoritas, com aquele elenco masculino de peso. Conta um pouquinho a respeito dessa experiência. Como é que foi? Estávamos terminando de reformar o Hotel Majestic, transformado na Casa da Cultura Mário Quintana, e me chamam a UNAP, a Nicea Brasil, dizendo, Néstor, queríamos que tu estreasse uma das salas.
um espetáculo teu. E eu estava com a cabeça no Orquestra Senhoritas, que queria fazer, tinha um texto do Anuí, que não é dos melhores da Anuí, mas que eu queria fazer. E digo, vou fazer a Orquestra Senhoritas. A partir de alguns comentários de pessoas que não tinham muita informação, mas pensaram qualquer coisa, porque eu falei que ia montar com um homem, ser uma orquestra de 6 mulheres e um pianista, e eu ia montar com um homem. O patrocinador da sala retirou o patrocínio. Mas porque que barbaridade! Esse espetáculo não estaria no padrão. Ficou chocado. Tá? E aí a Niceia foi maravilhosa. Tá. Não sei quanto que era, 5 milhões, era alguma coisa com 5, 6. Quando fui buscar no banco, eu tremia. E conseguimos montar um espetáculo com o cenário do Alziro Azevedo, maravilhoso. Alziro, outro artista fantástico. Toda uma turma. E o espetáculo fez um sucesso inacreditável. E na estreia veio o patrocinador, que não queria ele estava patrocinando a sala, e ele me abraçou e disse, espetáculo maravilhoso, teria que estar em turnê pela Europa, teria que ser... Desgraçado. Desgraçado. Eu sei. Foi um sucesso incrível. A gente chegava a ter problemas com o elenco maravilhoso, Mira Valdez, Leverdone de Freitas, Leverdoge, o Salimé Júnior, o Zero, o Paulinho, 7 pessoas, vários deles falecidos. Que coisa. Mas foi um sucesso incrível. O problema foi que depois de fazer 55, 60 apresentações na Casa de Cultura, lotadas, vamos fazer interior. E a queixa era que dos atores não tinham fim de semana livre. Todo mundo queria Orquestra Senhorita e lotavam tudo quanto era lado. Olha, que maravilha! A gente não consegue descansar um fim de semana? Não. Tinha queixas, havia reclamações. Mas legal. É o tipo de problema que... Eu tô louca para ter esse tipo de problema na minha vida. Foi. Mas é um espetáculo extremamente sensível. Era lindo. Esses são como mulheres, não fazendo travestis, senão mulheres, com a sensibilidade de mulheres, com toda essa questão. E alguns que saíram dali, o Lever fazendo Madame Hortense, que terminou o espetáculo e ele continuou fazendo pela vida Madame Hortense, porque é uma personagem maravilhosa, fantástica. Que bacana. Coisa linda. Falando em sucesso, um dos teus maiores sucessos foi a comédia Os Homens de Perto, com Rogério Bereto, Oscar Sims e o Zé Vitor Castiel. Conta como foi esse processo de trabalho, vocês esperavam esse sucesso todo? Como é que foi a trajetória junto ao público? Nós estávamos numa penúria total. Se tu juntava o dinheiro que nós 4 tínhamos no bolso, dava para pagar o almoço de um. Tá? Não tínhamos um centavo. Tudo que estavam fazendo tinha começado a dar para trás. E aí a gente pensou, vamos fazer um espetáculo pelo menos para nos divertir um pouco. A ideia era a gente se divertir um pouco. Tá? Mas eu não consigo fazer assim. Comédia, para mim, preciso trabalhar mais, porque senão vem aquela... esse tipo de humor fácil, vai fazer. Dificílimo, né? Dificílimo. Então, trabalhamos 7 meses. Mas vocês foram improvisando tudo, esse texto? Foi nascendo? Não, isso foi até chegar o Arthur. Eu ia buscando a cena que eu queria fazer, dando os iniciais, e então passávamos para ele escrevia a cena, ele se ida e volta o tempo todo. Tá. Tinha um
Arthur José Pinto. Tá, o Arthur José Pinto, tá. Ator também. E aí a nossa expectativa era que se a gente fizesse assim, 150 espectadores de média, nós estávamos salvos, tiramos um dinheiro legal, pagávamos todas as contas e tinha um dinheirinho legal. Primeiro fim de semana que nós fizemos, a média foi 350. Segundo fim de semana, a média subiu para 450. Pá. E aí já tinha terminado o ano. E aí marcamos uma temporada no DC Navegantes de 10 semanas, de quinta a domingo. Lá, lá. Essas datas, ou seja, são 40 apresentações, 20 das quais está totalmente lotado, e as outras com muito bom público. Ai, que glória, meu Jesus! Então aquilo começou a surgir, assim, a gente não entendia, mas sabia que tínhamos acertado na mosca. Na mosca. E mudou a vida de todos nós, todo né? mundo. Porque, bom, a gente conseguiu... Se a gente não pagasse, continuasse nessa penúria, nós íamos perder esse apartamento agora. Conseguimos pagar tudo e liquidar dívida, comprar coisas. Ai, graças a Deus. Todos nós conseguimos dar uma subidinha de vida. De nível. Valeu. Mas também me trouxe uma série de questionamentos. No mesmo ano, eu tinha estreado Concílio do Amor, um espetáculo belíssimo. Lindo, belíssimo. Um trabalho assim gigante, um cenário maravilhoso, um elenco muito bom, figurinos fantásticos, Serginho Lopes, tudo, trilha, tudo perfeito. Numa única apresentação do Homens de Perto, nós faturamos mais do que toda a temporada do Concílio. Aquilo me doeu no coração, claro, mas estava me gritando alguma coisa. Assim, se tu quer viver disso aqui, tu tem que entender que, se normalmente eu estava com um olho no público, eu vou ter que ficar com os dois olhos no público. Né? Porque senão não faz sentido. E assim fomos vivendo esses anos todos, tentando fazer humor da melhor qualidade possível, E essa era a queixa. Por que nós vamos ensaiar tanto? Porque senão não vai rolar. Claro, lógico. O Homem de Perto, a primeira cena, e eles não sabiam disso, é uma cena de clown clássica, clown puro. E eles, nunca disse para eles que eles... Melhor não dizer. Se eu dissesse, não sei se rolava. Depois, claro, evidente. Né? Claro. Mas assim que funcionou. Você é casado com a grande atriz Heloísa Palaoro. Eu assisti um lindo monólogo dela, uma professora, como chama que você dirigiu? Que raio de professora sou eu? Que raio de professora sou eu? Tem uma história muito louca. Como é trabalhar com a parceira, né, com a amada, com a mulher? Eu sonho. Eu me apaixonei por ela no primeiro dia que eu vi, quando ela começou o curso comigo em 1980. Na época eu era casado, podia me apaixonar à distância. 9 anos depois, 9 anos exatamente depois da estreia do Rei da Vela, eu decidi finalmente atacar com mais firmeza. E a resposta foi positiva, meus senhores. Não sei, é possível, tá bom. Que maravilha. Uma história muito louca que o Que Raio de Professora Sou Eu estreou dia 23 de outubro de 2003. A mesma data em que estreou Homens de Perto em Porto Alegre. Fazíamos uma apresentação só para a RBS em troca de mídia e coisa e tal, e para testar o espetáculo, claro. para clientes da RBS, coisa e tal.
E então eu não estava lá, eu estava com ela em Santo Ângelo, estreando Que Raios de Professora Sou Eu. Eu só vim aqui para a estreia, digamos, para o público oficial do dia seguinte. Que coisa, que loucura, garoto. Vinhos paralelos. E foi muito bom. O espetáculo se manteve durante muitos anos. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, muito interessante a estreia, porque ela estava lá e ela entrou em pânico. É? Total. Entrou em pânico, porque ela não estava acostumada a fazer monólogos. Normalmente, se eu estou com alguém vai me dar uma deixa, vai me dizer, claro, vai por aqui. Mas agora, sozinha, se eu esquecer, como é que eu faço? Digo, como era, não era um teatro, era um auditório de uma escola lá, eu estava sentado na frente, operando som e luz, coisa e tal, e digo, bom, eu vou ficar com o texto. Se tu esquecer, pergunta para mim. E ela foi. E aquela questão, ela entrou em cena num espetáculo sério sobre a professora. Sim. Aí ela entra, encara o público, faz uma bobagem, o público começa a rir. Faz outra, e aí foi levando, e os públicos rindo o tempo e acompanhando. Aí ela se deu conta que tinha uma comédia na mão. Que maravilha! E ela foi até o final, não me perguntou nada, assim, empoderada total, ela tem uma capacidade de palco, tá? E aliás é ótimo não estar com ela no palco, porque eu vou te contar um segredo. Se ela erra no palco, ela faz de tal maneira e com tal firmeza que convence as pessoas que o erro não é dela, é do outro. Que danada, que danada. É de canalha, vai ser uma atriz maravilhosa. Sou apaixonado. Quantos anos já de casório? 35. Que 35. beleza. Vida longa esse casal maravilhoso, lindo. Não, eu proponho, não somos casados. Eu, ano tras ano, proponho um casamento. E ela diz assim, não me pressiona. Que amor. Tá bom, vamos esperar mais um ano, não. Escuta, vamos falar de uma habilidade, um talento natural musical e que fez a trilha de muitas dessas montagens, além de espetáculos puramente musicais, como é o caso desse excelente sexteto. Conta um pouco mais sobre essa veia musical, quando que você se assumiu como compositor e disse, vamos pro raio que o parta, que eu sei fazer esse negócio, agora eu vou fazer. Pois essa questão, eu contei a história do Marat Sade, que eu não tinha essa pretensão. Primeiro, quando eu comecei a dar aula, eu não tinha pretensão de dirigir. Quando foi Marat, não tinha pretensão de compor. É aquela história vou encontrando pedras onde me agarrar e tenho que me agarrar, não adianta. Claro. Eu não planejo isso aí, vai acontecendo. E aí terminou Marat Sade, e me lembro que vieram de um espetáculo infantil me pedir para compor. Tá. Me lembro que compus umas coisas, nunca terminaram de me pagar, mas compus, entreguei, tudo gravado. Aí, na época a gente gravava num estúdio da Eger de 4 canais. Isso, eu me lembro. 4 canais, mas entregava tudo certo. Aí, quando eu fui fazer Tibiquera, inventei umas músicas para o Tibiquera, tá? E quando chegou Escravos de Jorge, já tinha música pronta, mas quando chegou Mil e Uma História, em 84, digo, bom, vamos compor. Letra do Carlinhos Carvalho, música minha, e aí vi que funcionava, ela tinha uma pegada boa com o público, tá? Ela tinha e aí fui indo, não sei quantos infantis se compus para mim, para outros espetáculos, aquele espetáculo do direção do Camilo, Dom Quixote, as músicas eram minhas, fiz Enigma de Cid, Vida de Cachorro, Pequeno Príncipe, não sei, outra vez fiz um cálculo, mais ou menos foram umas 120, 130 músicas, canções. Que coisa. E nos últimos tempos, assim, lá por 2014,
Digo, vamos montar uma banda de fazer umas bobagens. É uma beleza. Essa ideia é genial. Aí o Arthur entrou como parceiro também, escreveu umas letras, outras letras a gente foi inventando também. Chamei os maluquinhos, como o Leo Perlauto, maluco antigo, lindo, maravilhoso. Lucas Krug, a Kitty, daí no início estava a Simone Raslan, ela se apavorou um pouco com as nossas letras sexuais, ela é uma menina virgem, e foi isso. Tinha outro, estava com outros projetos, e ela só ficou até o início. Aí entrou Lolo, e foi fazendo e funcionando. A gente se divertia muito. É uma delícia, uma delícia. E nos últimos 5, 6 anos, eu decidi, por uma coisa muito louca, o dono atual do Bar do Nito é o Fernando Masburger. Sim. E o Nito, o velho Nito, continua tocando lá. E a gente fazendo, às vezes, pequenas peças. E aí, um dia, numa dessas pequenas peças, inventaram que eu era um cantor paraguaio. Então, eu peguei o papel, o violão ali e cantei uma coisa. O Nito ouviu. E no dia seguinte, estava tocando e disse, Néstor, vem cantar comigo. Que maravilha. E aí, cantamos uma coisa, El Dia Que Me Quieras, me lembro. Que maravilha. Entre os dois. Termina e vem uma das atendentes e me deixa um papel no joelho. Abra-se, era um pedido da plateia de música. Lá, lá. E daqui a pouco o Fernando disse, tu tem que fazer um show com essas músicas em espanhol. Claro, claro. Aí chama de novo o Leo Parlauto, o Luke, coisa e tal, e montava-se um show chamado Seres Imaginários com músicas em espanhol. Que maravilha. Em que eu me diverti, aí já cantando mais... Cantando. Claro, claro. E fingindo que toco. Néstor, o tempo está voando, nós temos os últimos minutinhos. Eu gostaria de passar em revista algum desses momentos significativos de carreira, essa carreira brilhante, tão diversa, tão maravilhosa. Eu vou pedir ao meu colega, o Alex Magalhães, para que passe aqui e a gente segue conversando aqui. Vamos lá. Opa! O João Máximo fazendo Clóvis Guterres, Carlinhos, lá atrás. Oh. Qual é o espetáculo? Malassade. Esse é o Malassade, claro. Sim. Maravilhoso. É isso aí no Teatro Renascença. O Ludovaldo disse que foi o espetáculo mais assustador que ele assistiu nos primeiros 15 minutos. Esse aqui, Os Ratos. Que lindo, que lindo. Ficou muito bonito. A adaptação do romance do Jerônimo Machado. Que maravilha. Estreou com música ao vivo na estreia. Bela Tchau. Bela Tchau, não falamos do Bela Tchau, que absurdo. Não falamos do Bela Tchau. Ai, meu Deus, está aqui. Bela Tchau leva o tempo todo. Isso aí o Cunha, Lourdes Eloy. Mário Rui, querido. Carlos Cunha, Fernando Masburger. Isso. Espetáculo belíssimo. Belíssimo. Outro grande sucesso, que eu me passei aqui, que horror, me desculpa. Foi fantástico, maravilha. Olha ali. Rasga coração. Hamilton Mosman, eu de Los de Bundinha, de Los de Maguari. Essa foto, se clareasse um pouquinho, lá atrás, está meu filho Nicolas, atrás da cortina. Mas que danado, que amor, querido. Isso foi uma temporada... segue no teatro também, é isso? Ei? Não, ele hoje é videomaker. Videomaker? Isso aí... Olha os homens de perto, olha que maravilha. Isso foi um sucesso inacreditável. Esses são os pastores da igreja do sétimo dólar. Aceita cheque. Aceita cheque, Pix, o que vier. Maravilhosos.
Porque seria... Olha o que é esse cenário. Ai, que cenário divino! Aonde que vocês conseguiram isso? Cenário do Alzira Azevedo. Alzira Azevedo, que talento, que coisa linda. Ai, meu Deus. Um espetáculo lindo, maravilhoso. Amei fazer, amei. Que beleza, uma lindeza mesmo. É isso aí, Guerreiros da Bagunça. Ai, que amores, que lindos. Guerreiros, Alice Guimarães, Mário Valente, Fernando Wasburger, Fernando Góes e Heloísa Palaora. Viu? Ai, a Lulu ali, que amor, tá linda. Sim. Que linda. Espetáculos mais belos, eu acho dos mais belos que eu fiz, mais bonitos. Muito, muito lindo. Néstor, o tempo voou, nosso tempo regulamentar esgotou-se. Foi. E eu quero te agradecer muitíssimo pela participação. Vou te agradecer. Te ver é uma coisa maravilhosa. Por essa brilhante carreira que nos deste e segue nos dando tantas obras maravilhosas, compondo esse teatro gaúcho aí com tantas peças maravilhosas, com tanta qualidade, com tantos atores, né? E desejar sucesso para os próximos capítulos para ti e a Lolô. E vamos lá. E algum dia eu vou trabalhar com uma atriz chamada Eleonora. Ainda bem que temos tempo, se Deus quiser. Sim, somos muito jovens ainda. Somos muito jovens, é verdade. Amado, muito obrigada. A você que nos acompanhou ao vivo, obrigada pela audiência. E para quem não pôde, segue na íntegra através da Ipanema Comunitária, do perfil do Facebook ou do meu, ou através do YouTube. Daqui a 15 dias tem mais. Muito obrigada e até lá. Beijos. Beijo. Você ouviu o programa Prata da Casa com Nora Prado.